Nova madrugada de terror. O alvo dessa vez foi o norte do país. Reino Unido começa a vacinação contra a Covid-19 na próxima semana. Quer se tornar uma pessoa extraordinária? Então fique de olho no programa de hoje. Quarta-feira, dia 2 de dezembro. Falando Nisso Band, tá só começando. Começando nesse meinho de semana. Eu não sei se o Victor entrou naquela fase, mas tá caloroso. Tá calor só, mas tá vindo o friozinho que eu prometi pra você. Eu quero. Vai dar uma refrescada, viu? E chuva, bastante chuva aqui na região também. Vamos ficar atentos, então, às dicas da previsão do tempo com o Luquinha. Mas antes de começar o programa, sempre tem aquela mensagem do dia pra gente alimentar a alma e alimentar também o nosso coração. É tão simples, né? Você é aquilo que você escolhe. Então, por que não escolher ser feliz? Por mais obstáculos que a vida coloque no seu caminho, faça dele degrau e siga em frente. Aliás, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, Luquinha? O que tem de prêmio? Tem sim, Sol. facebook.com/Falando Nisso Band. Você acessa, tem 2 fotinhos com prêmios para você. Tem um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip e tem também um óculos da Ótica Sofia. Você vai curtir cada fotinho, marcar 2 amigos, compartilhar e já conversa com a gente. Às vezes você em casa dá com aquela sensação de que você é apenas mais um. Ou você nem se acha mais um, você não se acha um nada. Você olha no espelho, né? Só pensa assim, poxa, que coisa, né? Vai no automático, né? Acorda, vai pro trabalho, volta, brinca com o cachorro, vai dormir. Acorda, sabe essas coisas no automático? Você quer conquistar alguma coisa diferente, quer pelo menos terminar o ano diferente para começar 2021 com uma força maior, deixar de empurrar os sonhos com a barriga, né, Luquinha? Pois é, você quer de repente ter aquela energizada para você entender que você pode, se você quiser? Ele diz que na vida o obstáculo é o caminho. Presta atenção no que ele fala. O obstáculo é o caminho. Como é bom ter você para a gente aprender, palestrante, empreendedor, empresário. Elton Oshiro, obrigada por estar com a gente aqui no Falando Nisso. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Obrigada. É uma honra estar aqui participando desse programa maravilhoso, né? Está contribuindo com essa galera do Brasil. Obrigada. E a gente vai entender daqui a pouquinho essa sua frase, o obstáculo é o caminho. Mas antes vamos ver como é que está o Instagram, né, Luquinha? Aliás, a primeira pergunta é essa frase mesmo, para você que está em casa, @Falando Nisso Band. Para você, o obstáculo pode ser o caminho na vida e também a meio. As pessoas estão em dúvida aí, só. E você sabe como crescer como pessoa? 42% diz que não. Aliás, esse é um dos assuntos, você pode fazer perguntinha, pode mandar pergunta e não se identificar também. Bastante gente, né? Elton, obstáculo é o caminho. Eu queria que você começasse com isso. Olá! Então, esse é o título do meu livro, né? Na vida, o obstáculo é o caminho. Né? Onde eu conto um pouco da minha história, onde eu faço uma analogia com o skate, que foi minha paixão, meu esporte, meu hobby, e os negócios, né? Mas o cerne do livro, ele fala um pouco sobre utilizar a sua paixão, né? Aquilo que você ama fazer, né? Aquilo que na sua vida já virou arte. Então, para a Sol aí, ela ama apresentar, ela deve ter muito isso, muito intrínseco nela. E nessa paixão que ela faz, nessa arte que ela desenvolveu, tem todos os ingredientes para ser bem sucedido em qualquer outro negócio. Então, quando a gente fala em obstáculo, para um skatista é algo que tem um outro sentido, né? A gente vê muito obstáculo como desafio, como adversidade, como dificuldade. E a gente, quando começa a andar de skate, a primeira coisa que a gente cria é um obstáculo. Em vez de andar só no reto, nós vamos lá e criamos obstáculos. Para ficar tentando, errando, caindo, levantando e tentando de novo. E uma hora ultrapassa esse obstáculo. Aí eu acho que o skatista é um pouquinho mais maluco. Sabe o que ele faz depois que ele passa esse obstáculo? Ele cria outro. E geralmente um pouco maior, um pouco mais difícil. E se você levar isso para a sua vida, entender que os erros e os fracassos não te impedem de chegar ao sucesso, a sua vida começa a ficar mais fácil, né? Desde que você tenha clareza, né? Eu sempre falo, sucesso é saber onde está, ter clareza de onde quer chegar e continuar caminhando.
né? O continuar caminhando é que são elas, viu, Elton? Porque tem gente que empurra com a barriga, né, Luquinha? Por isso que eu falo, o sucesso é algo simples, porém complexo. Porque o sucesso nada mais é que poucas disciplinas praticadas todos os dias. Tá. Pequenos acertos realizados pequenos acertos realizados todos os dias. Ou seja, pequenas disciplinas, poucos acertos, poucas disciplinas, pequenos acertos, algo simples que todo ser humano é capaz de fazer. Aonde está a complexidade? Todos os dias. É a persistência. Exatamente. Olha que interessante, uma pergunta muito bacana, o Chiro, da nossa querida Martinha, telespectadora. Ela fala assim, ó, quando estou com alguma ideia de crescimento, devo ficar pedindo opiniões ou pode atrapalhar? Adorei a pergunta. Boa pergunta mesmo. A opinião, eu sempre acredito que você deve ouvir feedbacks, mas de quem? De quem te ama. Querem que você atinja os resultados, né? Então, algumas metas nós podemos compartilhar com todo mundo. Metas mais de cunho pessoal. Quero perder peso, quero falar uma nova língua, quero parar de fumar. Isso você pode falar com todo mundo, porque quanto mais você compartilha, mais responsabilidade e compromisso você tem com aquilo. Mas uma meta muito ligada ao seu negócio, ao seu trabalho, à sua carreira, não adianta compartilhar com todo mundo. Uhum. Tem que compartilhar com as pessoas que querem que você atinja aquele resultado. Às vezes você fala com um colega, mas você está concorrendo àquela vaga com aquele colega, né? Se for no caso de uma empresa. Então, você precisa entender. E outra, você precisa filtrar, porque as críticas elas podem ser construtivas, né? As opiniões podem ser destrutivas, né? E tem opiniões que são apenas opiniões, né? Então você tem que tirar proveito daquilo que é construtivo, né? Perceber se aquela pessoa só quer fazer uma crítica por criticar, né? E outras coisas se faz sentido para você. Porque às vezes as pessoas dão boas opiniões, mas tem que ver se naquele determinado momento aquilo faz sentido para você. Talvez a ideia é excelente que ele contribuiu, mas talvez naquele momento você não tem todo o capital para executar aquela ideia, talvez você não tem todo o recurso, você não tem um recurso social mesmo, você ainda não está com toda a capacidade desenvolvida de desenvolver aquela ideia. E sabe que a gente pode falar um pouquinho também, Elton, que eu acho que é bacana, sobre o otimismo. Como é importante nessa caminhada, a gente manter o otimismo, né? Exatamente, excelente observação, Luquinha. Vamos lá para notícias da redação. Israel Goldenstein, contagem regressiva para as férias, né, Israel? É isso aí, Solange. Regressivas mesmo. Pelo menos 12 horas até sair de férias. Pois é, mas antes tem notícia. O governo federal planeja fazer a vacinação contra a Covid-19 em 4 fases. Israel Goldenstein, quem serão os primeiros e quando deve começar essa vacinação? Idosos e profissionais da saúde serão os primeiros, Solange. Muito boa tarde para você, para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. A expectativa é que seja tudo no primeiro trimestre do ano que vem. 109 milhões e 500 mil pessoas devem ser vacinadas em pelo menos 2 doses. Quem tem novas informações direto da capital paulista é o apresentador da Band News TV, Felipe Vieira. Na primeira devem entrar trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições como asilos e instituições psiquiátricas e a população indígena. Em um segundo momento, entram pessoas de 60 a 74 anos. Já a terceira fase prevê a imunização de pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença, como quem tem doenças renais crônicas e cardiovasculares. A quarta e última fase deve abranger professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e detentos. Essa quarta etapa deve imunizar 109 milhões e 500 mil pessoas em 2 doses. O Ministério da Saúde leva em conta a imunização da Fiocruz, a AstraZeneca e a Aliança COVAX Facility. Está em andamento o processo de compra de 300 milhões de seringas e agulhas no mercado nacional para aplicação das doses e outros 40 milhões no mercado internacional.
Israel, mudando um pouquinho de assunto, uma operação contra a fraude em impostos no Amazonas. Atualiza rapidamente para a gente. A Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito, Solange, fazem uma mega operação neste momento no Amazonas para desarticular uma organização criminosa que é responsável por fraudar mais de 30 milhões de reais em impostos. Agentes estão cumprindo desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira 83 mandados de prisão, busca e também a apreensão. Os alvos da Operação Sanguessuga são funcionários e também ex-funcionários e pessoas ligadas do Detran do Amazonas. Eles esquentavam documentos de carros roubados e clonados e faziam o repasse, Solange. Exatamente. Vamos então voltar a falar sobre coronavírus. A Organização Mundial da Saúde estuda a possibilidade de autorizar de forma global o uso emergencial da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. E o Reino Unido, por falar nisso, acordou com uma boa notícia. Vai ser o primeiro país do mundo a ter uma imunização em massa, ao que tudo indica. Também a União Europeia deu essas informações nas primeiras horas da manhã de hoje, Solange. O Reino Unido aprovou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19. É o primeiro país do mundo a liberar o imunizante. A vacinação deve começar já na semana que vem. Felipe Killing, direto da Europa, tem novos detalhes. A agência reguladora britânica deu o sinal verde e a inoculação deve começar já na semana que vem. Pessoas do grupo de risco são as primeiras da lista, como idosos com mais de 80 anos que vivem em lares de idosos e profissionais de saúde que cuidam dessas pessoas mais vulneráveis. Médicos e enfermeiros da linha de frente também estão na lista de prioridades. Os britânicos devem receber 10 milhões de doses da Pfizer-BioNTech até o final do ano, que vão conseguir proteger 5 milhões de pessoas, já que são necessárias 2 doses. No ano que vem, serão mais 30 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech. E como é necessário um intervalo de 3 semanas entre uma aplicação e outra, quem começar a receber a vacina na semana que vem vai receber a segunda dose no começo de janeiro. As boas notícias chegando, né? Israel, daqui a pouquinho a gente volta com você, as estradas e o Luquinha Sanseverino antes de você sair de férias. Segura aí. Tá bom. Olha que bacana, né, Sol? Lindo de ver esse resgate de um cão por um pescador em alto mar. A gente já comenta com vocês depois do intervalo. E hoje aqui no programa também é dia de Dicas da Vale Infusões. Oi, eu sou a doutora Fabiana Alves da Vale Infusões e eu vou te fazer uma pergunta. Você observa suas fezes, se elas boiam ou se elas afundam no vaso sanitário? Daqui a pouco nós vamos te contar o que é o normal, tá? Não saia daí.